Você já fez isso. Não precisa nem pensar muito. Você já fez isso. Acordou determinado, sentiu aquela coisa diferente no peito. Dessa vez vai. Aí antes de fazer qualquer coisa, você contou pra alguém. Mandou uma mensagem, postou, comentou em voz alta. Depois não fez. Não foi falta de tempo, não foi circunstância. Aconteceu de novo. E vai acontecer de novo. Se você não entendeu o que realmente está acontecendo dentro de você quando você abre a boca sobre seus planos. Isso não é sobre disciplina, não é sobre a força de vontade, é sobre como seu cérebro foi sequestrado e você nem percebeu. Existe um homem, ele acorda numa segunda-feira com uma clareza que não sentia há meses. Aquela sensação rara, aquela certeza de que agora é diferente. Ele vai treinar, vai estudar, vai construir aquele projeto que ficou parado por tanto tempo. Antes de se levantar na cama, ele pega o celular, manda uma mensagem para um amigo, agora vai, comecei hoje. Posta um story, fala em voz alta, para alguém na casa sobre seus planos. Sente aquele calor no peito, aquela sensação de que alguma coisa importante começou. Horas depois, não foi treinar, não abriu material de estudo, o projeto continuou no mesmo lugar. Mas tem algo estranho, ele não está angustiado. A urgência que ele tinha, de manhã, sumiu, como se a energia tivesse ido embora junto com as palavras. E ele pensa: amanhã eu começo de verdade. Esse homem não é fraco, ele não é preguiçoso. Na verdade, ele pode ser alguém extremamente capaz. O problema não está na capacidade, está em algo muito mais sutil e muito mais difícil de ver. Isso acontece o tempo todo com pessoas motivadas, inteligentes, que genuinamente querem mudar. Não é um caso isolado, é um padrão. Um padrão tão consistente que pesquisadores começaram a estudá-lo de forma séria. E o que encontraram é desconfortável, porque quando você fala sobre seus planos, especialmente quando recebe alguma reação positiva, seu cérebro interpreta isso como uma progressão real, não como ensaio, não como um aquecimento, como progresso de verdade. A questão não é que você é irresponsável, a questão é que você foi enganado por você mesmo, antes de começar. Vamos falar sobre dopamina, não do jeito simplificado de falar, a substância do prazer, porque isso não é exatamente correto. A dopamina está mais ligada à antecipação do prazer do que o prazer em si. Ela é liberada quando você espera uma recompensa, quando você imagina que algo vai acontecer. E é aqui que está o problema. Seu cérebro não é muito bom em diferenciar a antecipação real de uma conquista futura, da satisfação simbólica de ter falado sobre ela. Quando você conta seus planos e alguém reage com entusiasmo, cara, que ótimo, você consegue. Seu sistema dopaminérgico registra isso como uma vitória parcial, uma recompensa. E recompensas satisfazem. Recompensas reduzem urgência. Recompensas dizem ao seu sistema nervoso: pode relaxar que você chegou um pouco mais perto. Só que você não chegou, você só falou. Isso não é uma metáfora. Pesquisa em psicologia comportamental, como as conduzidas por Peter Goldzer e colegas, mostram que a declaração de intenções pode criar o que os pesquisadores chamam de completude prematura de identidade. A sensação de que você já se tornou um pouco a pessoa que declarou querer ser, sem ter feito nada para isso. Seu cérebro ativou o prazer antes do esforço, e o esforço agora parece menos necessário, ou pelo menos, menos urgente. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem, afinal, você já começou, e de certa forma já anunciou. Na verdade, tem algo irônico nisso. Quanto mais convincente você é ao falar sobre seus planos, quanto mais energia você coloca na narrativa, mais seu cérebro acredita que o trabalho já foi feito. O discurso é tão bom que ele engana até você. Tem um segundo mecanismo operando aqui, e ele é ainda mais profundo. Quando você fala vou treinar todo dia, você não está comunicando um plano. Você está tentando se tornar uma pessoa. Você está simbologicamente colocando uma roupa nova. Eu sou alguém que treina, eu sou alguém que estuda, eu sou alguém que está construindo algo. E existe uma diferença enorme entre performar uma identidade e construir uma. Performar é falar, construir é fazer. Mas o problema é que, em algum momento, seu cérebro trata as duas coisas como equivalentes. Pelo menos por um tempo. Você age um pouco como se fosse essa pessoa, porque você já se declarou como ela. Ou talvez seja preciso dizer o seguinte: a versão verbalizada de você começa a competir com a versão real. E a versão verbalizada tem uma vantagem enorme, porque ela já existe, ela já foi criada. Ela vive na cabeça das pessoas ao redor. E manter essa versão viva custa muito menos do que construir a versão real. Então você continua falando, continua planejando, continua anunciando, e cada anúncio alimenta a sensação de movimentação, sem que haja movimento nenhum. Mas espera, calma lá.
Você não está sozinho nisso. Longe disso, inclusive. Isso não é fraqueza de caráter, isso é a forma como funcionamos. Somos animais sociais, profundamente moldados pela necessidade de pertencimento e validação. Durante a maior parte da história humana, a aprovação do grupo era literalmente uma questão de sobrevivência. Ser visto, incluído, reconhecido. Isso não é vaidade, era necessidade. O problema é que esse sistema evoluiu num contexto onde declarar intenção e agir eram coisas muito mais próximas. Se você dizia para um grupo, eu vou caçar amanhã, você ia caçar. A declaração era pública, as consequências eram imediatas, o custo de não cumprir era real e visível. Hoje você pode dizer, vou mudar de vida. E ninguém vai cobrar, ninguém vai ver. As consequências de não cumprir são internas, difusas e adiáveis. Então o sistema continua funcionando da mesma forma, mas num ambiente onde ele se tornou completamente disfuncional. Seu cérebro ainda se comporta como se estivesse numa aldeia, mas você está numa rede social e isso muda um pouco as coisas. Agora pensa comigo. Quantas vezes você disse, vou começar na segunda? Quantas vezes você planejou em detalhes uma mudança que nunca saiu do planejado? Quantas vezes você sentiu aquela energia no momento do anúncio e aquela mesma energia sumiu dias depois, como se nunca tivesse existido? E pior, quantas vezes você confundiu o planejamento com a execução? A lista, o caderno, o app novo, a conversa inspirada com um amigo te deram a sensação de que você estava avançando, quanto na verdade você estava apenas organizando a ideia de avançar. Não é culpa sua no sentido moral, mas é responsabilidade sua no sentido prático. Porque uma vez que você entende o mecanismo, continue ignorando ele é uma escolha. E se você chegou até aqui, provavelmente reconheceu alguma coisa em você mesmo nesse padrão, e isso já é raro. A maioria das pessoas assiste, concorda mentalmente e não faz nada. O que seria uma ironia perfeita dado o tema do vídeo. Se esse conteúdo faz sentido para ti, considere se inscrever no canal e deixar um like. E não é um pedido. Cada interação ajuda esse tipo de conteúdo de alcançar mais pessoas que precisam ver isso. Agora escala isso para o nível coletivo. Vivemos numa era onde a visibilidade virou moeda, onde o valor de uma experiência parece depender, cada vez mais e mais, de quantas pessoas o viram, onde o processo importa menos do que o anúncio do processo, onde estou construindo algo, entre aspas, tem quase o mesmo peso social de construir algo. As redes sociais, o Facebook, o Instagram, eles não criaram esse problema, mas o amplificaram. De uma forma sem precedentes, eles criaram um ambiente onde a performance de mudança tem audiência instantânea, onde você pode coletar validação em tempo real sem precisar entregar resultado nenhum. E tem algo muito cruel nisso. Quanto mais você performa a versão idealizada de você mesmo, mais difícil fica de agir com a versão real. Porque a versão real vai errar, a versão real vai ser inconsistente, a versão real não tem clareza narrativa que a versão performada tem. Então você continua na performance, é mais seguro, confortável, e o sistema recompensa isso com likes, comentários, com aquela sensação que você existe para alguém. A cultura da exposição transformou a jornada em produto antes que a jornada terminasse, e quando a jornada vira produto, o destino deixa de ser ponto. O engajamento vira o ponto. Existe uma camada a mais nisso que raramente se discute. Nós vivemos um sistema que tem interesse genuíno em que você fique no estado de vou fazer e não chegue no estado de fiz. Porque no estado de vou fazer, você consome, compra curso, suplementação, caderno bonito, app de produtividade, as roupas de treino, esse vídeo inclusive, você está em modo de preparação. E a preparação é extremamente lucrativa. Agora a execução real, o fazer silencioso e consistente, ele não é um bom produto. Ele não gera conteúdo, ele não tem pico de engajamento, ele não se encaixa num formato palatável de Real Story. A indústria da motivação, e ela é uma indústria enorme, sobrevive precisamente da lacuna entre intenção e ação. Ela não tem interesse em fechar essa lacuna. Ela tem interesse em mantê-la viva, aberta, sempre produzindo um novo ciclo de recomeçar. Então, quando você sente aquela sensação cíclica, motivação, anúncio, procrastinação, culpa, nova motivação, saiba que esse ciclo não é um acidente, ele foi cultivado, não necessariamente por uma conspiração consciente, mas por um sistema que aprendeu a lucrar com a sua paralisia. E a saída desse sistema começa com uma coisa que parece pequena, mas que vai contra tudo que a cultura pede para você agora: o silêncio. Não silêncio como isolamento, não como recusa de conexão, mas o silêncio como proteção do processo, como uma forma de guardar a energia da intenção para o único lugar onde ela realmente importa: a ação. Os estoicos entendiam de uma forma que soa quase radical hoje.
Epicteto, Marco Aurélio, Sêneca, todos eles falavam sobre a importância de agir sem anunciar. Não porque o mundo não merecia saber, mas porque a proclamação divide a energia que deveria ser concentrada. Não diga às pessoas o que você vai fazer. Mostre a elas o que você fez. Essa ideia percorre séculos porque ela toca em algo verdadeiro sobre a natureza humana. Existe também algo que os psicólogos chamam de intenção de implementação, e que funciona de forma muito diferente de declarar planos publicamente. É o ato de traçar em silêncio e como especificidade quando, onde e como você vai fazer algo. Não para contar, para fazer. Esse tipo de compromisso interno, sem audiência, sem validação, tem consistentemente melhores resultados do que o anúncio público, porque sem audiência não há recompensa antecipada. Sem recompensa antecipada, a urgência não some. E sem a urgência sumindo, você de fato age. O silêncio não é a ausência de ambição, é a forma mais sofisticada de protegê-la. Há algo profundamente contracultural nisso. Num mundo que pede que você compartilhe tudo que seja transparente sobre sua jornada, que documente o processo, escolher o silêncio é quase um ato de resistência. E talvez seja exatamente por isso que funciona. Quando você para de alimentar a versão performada de você mesmo, algo estranho acontece, a versão real tem espaço para existir. E ela não precisa de audiência, ela só precisa de consistência. Consistência silenciosa. Essa combinação é talvez a mais rara e a mais poderosa que existe no comportamento humano. Você já conheceu pessoas assim. Elas não ficam falando sobre o que estão construindo. Elas aparecem com um resultado. Tem algo meio desconcertante nelas, porque elas parecem operar num ritmo diferente do mundo ao redor. Menos agitação, mais substância. Elas não encontram nenhum segredo mágico. Elas só param de dar ao cérebro a recompensa antes do esforço. Elas mantiveram a urgência intacta, recusando o espaço, o atalho da validação externa. E no processo descobriram que construir em silêncio tem um sabor que nenhum like vai produzir. Então, aqui que é a pergunta que eu vou te deixar. Da próxima vez que você sentir aquela urgência, aquela clareza de agora vai, o que você vai fazer com ela? Vai abrir o celular, contar pra alguém? Vai transformar em conteúdo, em post, em conversa? Vai alimentar a versão performada de você mesmo mais uma vez? E sentir aquela satisfação vazia de ter anunciado algo que ainda não existe? Ou vai guardar, vai fazer e vai deixar a ação falar quando o resultado aparecer? Não tô dizendo que é fácil. A pressão social para compartilhar é real. O desconforto de fazer em silêncio, sem feedback, sem validação, sem saber se alguém tá vendo, é um desconforto genuíno. A maioria das pessoas não aguenta, não porque são fracas, mas porque o sistema foi construído exatamente para que elas não aguentem. Mas pensa comigo, se o silêncio fosse de fato a estratégia mais poderosa disponível para você agora, e se o problema nunca foi a falta de disciplina, mas o excesso de palavras? Você vai descobrir isso fazendo, não falando sobre fazer. E com certeza, não falando sobre o que vai descobrir. Se esse vídeo tocou em algo real pra você, o mínimo que você pode fazer agora é se inscrever nesse canal e deixar um like. Não pra me ajudar, mas porque isso é um sinal pra você mesmo de que esse tipo de conteúdo importa. E se você quer ir mais fundo nesses temas, comportamento, psicologia, filosofia aplicada ao cotidiano, daqui 3 meses vou abrir uma área de membros no Discord, um espaço para que quem quer discutir essas ideias com mais profundidade, sem o barulho das redes. Então ativa o sino para você não perder isso. Até o próximo.